Yonko volta para Shiganshina. Na manhã seguinte, o instrutor Kate Sheds é visitado no campo de treinamento por Eren, Renji, Mikasa, Armin, Jean, Sasha e Levi. A razão para isto é que Eren agora se lembra de uma memória passada onde seu pai, Grisha Jäger, conheceu Kate após o massacre na capela da família Reis. Eren pede a Kate para dizer tudo o que ele sabe sobre seu pai, e eles vão para uma casa conversar. Kate começa alertando-os de que ele não sabe nada dos segredos de Grisha, mas de qualquer forma relata todas as suas experiências com ele desde que se conheceram há 20 anos, até o dia da queda da Muralha Maria, depois que Kate encontrou Eren inconsciente em uma floresta ao receber a coordenada. Renji, furiosa, diz para ele que não é ele quem decide se a informação é valiosa ou não, alertando Levi a dizer-lhe para parar. Durante uma reunião com outros membros da divisão de reconhecimento, Levi senta-se silenciosamente e escuta Renji dizer a Erwin o que Kate Shed explicou para eles em sua visita. Após a reunião terminar, Levi espera até que todos os outros membros tenham saído e depois fecha a porta, com a intenção de ter uma conversa privada com Erwin. Ele tenta persuadir Erwin a ausentar-se na próxima missão para retornar à Muralha Maria e deixar aos outros, dizendo-lhe que em seu estado enfraquecido, Erwin será simplesmente comida de Titã e que ele não está disposto a levar qualquer bagagem extra. Erwin, no entanto, explica a Levi que a cadeia de comando deve ser preservada e que ele tem um intenso desejo de ver o que está no porão Jäger, o que leva Levi a ameaçá-lo de quebrar as suas duas pernas. Contudo, isso não impede Erwin, e Levi percebe que, infelizmente, não será capaz de mudar a mente de Erwin, embora tenha medo de sua morte como soldado ferido. Tarde da noite, em um jantar especial de carne vermelha, Levi interrompe uma briga entre Eren e Jean, chuntando e jogando os dois de joelho. Ele então ordena que eles e o resto dos escoteiros voltem para seus aposentos e vão para a cama. Pouco depois, Eren, Armin e Mikasa falam sobre o retorno deles para casa, e Levi os ouve enquanto estão no celeiro. Ao ouvir as ambições de Armin, sua expressão é reduzida e escurecida. No dia seguinte, pouco antes do pôr do sol, Levi, juntamente com os outros líderes militares, são saudados pelo alto comandante, incluindo Darius Ackley e o comandante Dot Pixis. Levi observa enquanto os cidadãos do distrito de Trosh aplaudem a divisão de reconhecimento e chamam seu nome. Ele age modestamente e os chama de egoístas, antes de ver Erwin animar os civis entusiastas. Logo depois, a 58ª expedição começa. Levi cavalga com o corpo ao lado de Erwin enquanto ele olha de volta para Eren e Mikasa. Perto do amanhecer, a divisão de reconhecimento caminha a pé através de uma floresta e uma montanha. Levanta seus cavalos. Levi questiona um subordinado perguntando se eles ainda não estão no pé da montanha. Preocupando-se que é quase amanhecer, enquanto o esquadrão Levi conversa entre si, Jean identifica um titã e Renji ordena aos batedores que parem e iluminem a área. Usando fragmentos da caverna abaixo da Capela Reis, ela então afirma que o titã está dormindo e o corpo continua enfraquecido. Eventualmente, eles alcançam o distrito de Shiganshina, cavalgam em seus cavalos. Erwin ordena que os soldados se tomem cuidado com os titãs ocultos, e em seguida ordena-lhes que mudem para equipamento de manobras verticais e comecem a missão. Os soldados deixam os cavalos e correm em direção ao portão de Shiganshina. Quando Eren chega ao topo da parede interna, ele olha para as ruínas de sua cidade natal. Ele é rapidamente instado por Levi para chegar ao portão exterior e os dois decolam. De acordo com o plano, 100 soldados cobertos por capuzes correm para o portão exterior para confundir os inimigos assistindo, certificando-se de que eles não sabem qual soldado é Eren. Renji e Levi se perguntam por que não existem titãs na área e Levi alega que eles caíram diretamente nas mãos do inimigo. Contudo, os dois concordam que eles devem seguir em frente com o plano de qualquer maneira. Eren voa acima do portão e se prepara para transformar. Depois de Eren com êxito selar o buraco no muro, Levi lembra-lhe que eles têm que matar todos os seus inimigos, incluindo Reiner Braun e Bertold Hoover, antes de sua missão ser verdadeiramente terminada. Quando Reiner é descoberto por um dos membros da divisão de reconhecimento e tenta atacar Armin, Levi ataca Reiner, empurrando sua lâmina através da nuca e apunhalando. Antes de chutá-lo para o chão, depois de ver que Reiner sobreviveu ao ataque brutal, Levi lamenta com raiva que ele não foi capaz de matar Reiner. Enquanto no chão, Reiner muda para sua forma de titã. Levi faz o seu caminho de volta ao lado de Erwin, onde o último começa a emitir comandos. Ele ordena Levi ajudar a proteger os cavalos, acreditando que Levi é o único soldado que ele pode confiar para lidar com o titã bestial. Ele chega primeiro fora dos dois esquadrões enviados, e imediatamente mata dois titãs, ordenando os soldados sob seu comando que eles não podem morrer. Depois que Bertolt é jogado sobre um muro e transforma-se, Levi e seus soldados são bombardeados por uma barragem de pedras do titã bestial. Eles recuam para um muro onde Erwin os encontra. Levi pergunta sobre o bem-estar de Eren e esquadrão Renji, e Erwin informa os soldados sobre sua situação cada vez mais desesperadora. Quando os jovens recrutas caem em pânico, Levi pergunta a Erwin se ele tem algum tipo de plano. Sobre a situação, Levi dá a Erwin um conselho para salvar tantas vidas quanto possível, carregando-as em Eren, para fazer uma fuga.
Levi continua dizendo que ele vai lutar contra o Titã Bestial. Embora Levi saiba que há pouca chance de uma vitória, ele deduz que ainda há esperança para a divisão de reconhecimento se Erwin e Eren sobreviverem. Mas para Levi derrubar o Titã Bestial, Erwin deve sacrificar a si mesmo e aos seus homens. Neste ponto, Erwin é melancólico, mas Levi toma uma decisão e jura que ele vai derrubar o Titã Bestial depois de dizer ao seu comandante que ele deve morrer por eles. Em uma tentativa de se aproximar do Titã Bestial, Levi usa a linha de titãs em torno dele a seu favor, enquanto em um espaço aberto ao seu lado ele percebe os homens de Erwin seguindo de perto, assustados, enquanto cavalgam em direção à morte. Depois que Erwin e a maioria dos da divisão de reconhecimento caem ao carregar o Titã Bestial, Levi tira os titãs vizinhos e engata Zack Yeager. Depois de perceber o que aconteceu, Zack Yeager tenta esmagar Levi, que apenas esquiva cortando o braço do titã em pedaços no processo. Levi então procede a cortar os olhos do Titã Bestial, cegando. Em seguida, corta seus tornozelos que faz ele cair. Cortando a nuca, Levi empurra sua espada na boca de Zack Yeager, comentando que seu corpo está fortemente danificado depois de se transformar em um titã, e que Zack Yeager não pode transformar novamente enquanto ele está ocupado se curando. Novamente empurrando sua espada através da bochecha de Zack Yeager e acima de seu olho direito, Levi decide que ele não pode matá-lo ainda, pensando na oportunidade de que alguém ainda esteja vivo, para usar o soro de Titã, e que eles comessem Zack, para roubar seu poder de Titã. No entanto, Levi é interrompido e chocado quando o Titã quadrúpede arrebata Zack Yeager e leva-o para longe em sua boca. Zack Yeager então ordena aos titãs restantes que matassem Levi, mas Levi, lembrando-se de sua promessa a Erwin, encontra sua determinação e começa a derrubar os titãs e perseguir Zack Yeager. Enquanto Eren está do outro lado do muro de luto por Armin, que tinha sido gravemente queimado pelo vapor do Titã Colossal, Zack Yeager, em cima do Titã Quadrúpede, salta o muro e começa a falar com Eren. Ele é, no entanto, interrompido quando Levi aparece no topo das paredes, exausto e embebido em sangue titã. Ele usa um sopro de gás extremamente pequeno para pousar no telhado onde Eren e Zack Yeager estão. Zack Yeager e o Titã Quadrúpede então escapam e Levi é interrompido por sua falta de suprimentos. Então ordena a Eren para dar-lhe todo o seu gás e lâminas para que ele possa perseguir Zack Yeager. Depois que Eren faz isso, ele percebe que a arma ainda está respirando. Mikasa aterrissa no telhado com um escuteiro para Renji. Eren, em pânico, exige que Levi dê a arma ao soro de Titã. Levi hesita, mas concorda. Ele está prestes a entregar o soro a Eren, então um recruta rasteja até o telhado exclamando que ele tinha finalmente alcançado Levi. Nas costas do recruta está o corpo ferido de Erwin, que está à beira da morte. O recruta diz para usar o soro em Erwin. Ele e Levi ficam chocados. Segurando o soro perto, Eren fala para dar o soro para Armin, mas Levi decide que ele vai dar a Erwin. Isso enfurece grandemente Eren e ele começa a contestar a ideia, antes que Mikasa use sua lâmina e vá em direção a Levi. Apavorado com Eren e Mikasa, Levi lembra-lhes a importância da sobrevivência de Erwin e ordena-lhes que não deixem seus sentimentos influenciem sua decisão. Quando Eren se recusa a descer, Levi força seu rosto e bate do telhado, antes de ser preso por uma Mikasa enfurecida. Eren e Mikasa tentam convencer Levi do valor de Armin, enquanto Floch argumenta que Levi está correto em salvar Erwin, e uma briga entre eles é apenas evitada por Renji, que tira Mikasa de Levi. Levi se prepara para injetar o soro em Erwin, mas é dada pausa por Eren, que tenta influenciar Levi dizendo-lhe sobre o sonho de Armin de ver o oceano. Levi ordena que seus companheiros o deixem em paz enquanto ele injeta o soro em Erwin. Enquanto Levi se prepara para injetar o soro em Erwin, ele recorda a conversa de Armin com Eren e Mikasa sobre o oceano, e o sonho de Erwin de ver os segredos trancados no porão de Eren. Quando ele começa a injetar o soro em Erwin, Levi recorda as palavras finais de Kenny sobre as pessoas tornando-se escravos de seus próprios desejos, e é surpreendido quando Erwin dá um tapa nele, batendo na seringa. Enquanto observa Erwin, Levi recorda sua ordem a Erwin para desistir de seus sonhos e morrer com o resto dos recrutas da divisão de reconhecimento, e o olhar de alívio no rosto de Erwin na ordem. Depois de injetar o soro em Armin, Levi observa como a forma absurda de Titã de Armin devora Bertold. Explica a Floch confuso que depois de tudo que ele deu, é hora de Erwin finalmente descansar. Levi tenta pedir desculpas a Erwin por não ter matado o Titã Bestial, mas Renji informa que Erwin já morreu. Em cima do muro, Levi percebe que Armin despertou. Ele dispara um sinal para os soldados se agruparem e ordena que Eren conte a Armin sobre os eventos que ocorreram nas últimas horas. Armin mostra remorso pelas medidas que seus companheiros tomaram por ele, mas Levi defende que ele não deve se arrepender. Depois, Levi segue Eren, Mikasa e Renji ao porão da família Yeager. Quando o grupo descobre que a chave de Eren não pode abrir a porta trancada, Levi arromba a porta. Eles inspecionam o porão completamente e Mikasa encontra uma gaveta que precisa da chave de Eren para destravar. Inicialmente vazio, Levi descobre um fundo falso, e sob ele estão 3 livros escondidos mantidos intactos com vários conservantes. Eles abrem o primeiro livro, e dentro dele encontram um retrato estranhamente realista de Grisha de pé ao lado de uma mulher de cabelos claros e uma criança. Na parte de trás, Grisha tinha escrito que não é uma ilustração, é chamado de fotografia, e a humanidade não pereceu.